Olá meninos, dando continuidade à correção do capítulo 6, agora nós estamos na página 28, questão 1. Dada a reta R e um ponto M, tal que M não pertence a R, utilize o jogo de esquadro para traçar as retas A e B, passando pelo ponto M. Letra A paralela a R, ou seja, eu tenho uma reta, né, que tem que ser paralela à reta R. Então está aqui ela, a reta A, que eu fiz o desenho, né? E ela é paralela à reta R porque elas não se tocam. Letra B, B perpendicular a R, ou seja, perpendicular é quando elas se tocam, né? Gerando ângulos de 90 graus. Então essa é a reta B, ó. Mas ela passou aqui, ó, pela reta R, formou ângulos de 90 graus. Se eu fosse pedir para que vocês escrevessem essas retas, elas seriam escritas assim: A paralela a R e B perpendicular também a R. E esse símbolo aqui significa paralelo e esse símbolozinho aqui significa perpendicular. Ainda na página 28, questão 2. Trace as seguintes retas, ambas passando pelo ponto B. Letra A, reta M perpendicular a R, e letra B, reta N perpendicular a S. Nós já tínhamos duas retas traçadas, certo? Reta R, que é essa aqui, e reta S, que é essa aqui. Perpendicular significa dizer que ela tem que formar ângulos de 90 graus. Como na letra A, reta M perpendicular à reta R, então eu vou aqui na reta R e eu tracei essa reta aqui de azul, que eu chamei de M, e ela formou aqui, ó, ângulos de 90 graus, certo? Na letra B, reta N perpendicular a S. Então a S é essa aqui, ó, e eu tracei essa reta N aqui, perpendicular a essa reta que também gerou ângulos de 90 graus. Página 29, questão 1. Relacione os conceitos apresentados na coluna da esquerda aos exemplos da direita. Na coluna da esquerda nós temos letra A, ponto, B, reta, C, plano, D, segmento de reta. Na coluna da direita nós temos uma tela de cinema. Uma tela de cinema parece um ponto, uma reta, um plano ou um segmento de reta. Um plano, né? Então, a letra C. Um fio esticado, estendendo-se nos dois sentidos. Se ele está sendo esticado, um fio, e ele está se estendendo nos dois sentidos, significa que ele é infinito. Nos dois sentidos. Então, ele é uma reta, opção B. A ponta de um alfinete. A, porque a ponta de um alfinete parece um ponto. Um fio esticado entre dois postes. Se o fio está esticado entre dois postes, significa que ele tem um começo e um fim. É um segmento de reta, item D. Uma placa de isopor. Uma placa de isopor, ela parece um plano. Uma quadra de basquete. Uma quadra de basquete, né, ela também parece, né, um plano. Questão 2. Analise a figura e classifique os segmentos em consecutivos, colineares ou colineares e consecutivos ao mesmo tempo. Eu fiz aqui um desenho, né, a figura, e coloquei aqui os enunciados, o segmento AB e BC. Então, só lembrando, colineares é quando eles estão na mesma reta, consecutivos é quando ele vem um depois do outro, ele tem um ponto de extremidade em comum, certo? Independente se eles estão na mesma reta ou não. Então, AB e BC, AB, BC, eles estão na mesma reta, então eles são colineares. Eles também vêm logo um depois do outro. Se você observar, o B é exatamente o ponto de extremidade entre o AB e o BC, então eles são colineares e consecutivos ao mesmo tempo. AB e CD, AB, CD, eles são colineares porque eles estão na mesma reta, mas observe que eles não são consecutivos. Por quê? Porque tem aqui o BC entre eles.
né? Então, eles não são consecutivos, eles são só colineares. Na letra C, nós temos CD e DE. CD está aqui, DE está aqui, então eles estão em retas diferentes, certo? Porque se você observar, esse aqui, ó, é como se fosse uma reta, esse aqui é como se fosse outra, né? Na verdade, semi-retas, porque ela tem origem aqui no ponto D. Então, CD está em uma, DE está em outra, então eles não são colineares. Mas eles são consecutivos. Observe que o ponto D, ele está como extremidade nos dois segmentos, então eles são só consecutivos. Item D, DE e EF, DE e EF, eles estão na mesma reta, então eles são colineares. E o ponto de extremidade entre eles é o ponto E, né? Então eles também são consecutivos. Então a letra D, colineares e consecutivos. Letra E, DE e FG. D, E, F, G, observe que eles estão na mesma reta, certo? Então, eles são colineares. Eles não são consecutivos porque o ponto EF está entre eles, então eles não têm ponto de extremidade, então eles não são consecutivos, eles são só colineares. Questão 3. Considerando o plano a seguir, circule os itens que trazem sentenças verdadeiras. Então, eu tenho aqui, certo? Esse plano, né? Que é o mesmo que está aí no livro de vocês, eu desenhei. No item A ele diz assim: EB e BF são colineares e não consecutivos. Aí eu venho aqui, EB e BF, ele está dizendo que eles são colineares, e eles são, né? Está na mesma reta. Mas ele está dizendo que eles não são consecutivos. Eles são consecutivos porque eles têm um ponto de extremidade. Logo abaixo ele diz assim: agora reescreva as sentenças falsas, tornando-as verdadeiras. Então, essa sentença é uma sentença falsa, certo? E para torná-la verdadeira, eu já escrevi aqui. EB e BF são colineares e consecutivos, porque eles estão na mesma reta, né? Ó. E eles também têm um ponto de extremidade entre eles, que é o ponto B. Então, eles são colineares e consecutivos. Eu já tornei essa afirmativa verdadeira. Letra B. CB e BF são colineares e não consecutivos. Aí eu venho aqui e procuro esse segmento. CB, CB e BF. Ele disse que eles são colineares, eles não são, né? Porque eles estão em retas diferentes. E ele disse que eles não são consecutivos. Então tá errado, né? Porque eles são consecutivos. Eles não são colineares, porque eles estão em retas diferentes, né? Ó, CB e BF. Mas eles são consecutivos porque ele tem um ponto de extremidade entre eles, que é o ponto B. Então, eu já escrevi aqui, CB e BF não são colineares e são consecutivos. Letra C. AB e BC são consecutivos e colineares. Então, eu venho aqui, ó, A, B, B, C são colineares, eles estão na mesma reta e também são consecutivos porque o ponto de extremidade entre eles é o B, então eu marco a letra C porque ela é verdadeira. Letra D. Os segmentos AB e BE são consecutivos e não colineares. Então eu venho aqui, o segmento AB, BE, realmente eles são consecutivos, tem um ponto de extremidades que é o B entre eles. E eles não são colineares porque eles estão em retas diferentes. Observe que o segmento AB está na reta S e o BE está na reta R. Então, a resposta item D também é verdadeira, eu circulo ele. Item E. Os segmentos AB e CD são colineares e não consecutivos. Aí eu venho aqui, os segmentos AB está aqui, CD está aqui, na mesma reta, reta R, então eles são colineares. E ele diz aqui que eles não são consecutivos, e realmente eles não são. Eles não têm nenhum ponto de extremidades, né? A, B, C, D. E tem esse segmento BC entre eles, então a letra E também é verdadeira, eu marco. Quarta questão, origami. No japonês, oru significa dobrar e gami, papel. É uma arte secular japonesa que consiste em utilizar
uma folha de papel para criar representações de seres ou objetos apenas com dobraduras, sem cortar ou colar o papel. A figura a seguir mostra a representação linear de um origami. Observando os segmentos destacados, indique 5 pares de segmentos consecutivos. Ou seja, o segmento consecutivo é aqueles que precisam ter um ponto de extremidade comum, certo? Ele não precisa estar na mesma reta, porque se você observar, cada pedacinho desse segmento, cada pedacinho desse, a gente considera como uma reta diferente. Então, aqui eu coloquei todos os possíveis, certo? E você vai escolher 5. Então, eu tenho o segmento A, B e BC, o ponto comum entre eles é o B. BC e CD, o ponto de extremidade entre eles é o C. CD e DE, o ponto é o D. DE e EF, o ponto é o E. EF e FG, o ponto é o F. FG e GH, o ponto é o G. GH e HI, o ponto é o H. HI e IJ, o ponto é o I. IJ e JA, o ponto é o A. JA e AB, o ponto de extremidade é o A. Página 30, questão 5. Observe a figura a seguir e classifique os ângulos em reto, agudo ou obtuso. Lembrando que, para um ângulo ser reto, ele tem que medir exatamente 90 graus. Para ele ser agudo, ele tem que ser maior que 0, menor que 90. E obtuso, maior que 90, menor que 180. Você pode utilizar assim a mão para que você consiga fazer essa identificação. Eu coloquei aqui a figura. No item A ele diz: F ângulo AB é esse aqui, ó. Ele é reto, tem até aquele quadradinho com pontinho no meio. ABE é esse ângulo aqui, ó. Né? ABE é esse pedaço aqui, ó. Certo? Ele é agudo, porque ele é menor que 90 graus. Item C. AFE, então AFE, esse aqui, ó, ele é obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180. Item D, B ângulo ED, BED, significa que é esse aqui, ó, ele é agudo porque ele é menor que 90, certo? E maior que 0. Item E, B ângulo CD, é esse aqui, ó, ele é obtuso, ele é maior que 90 e menor que 180. Item F, A ângulo BC, ele também é obtuso, né? ABC, esse aqui, ó, certo? Ele é obtuso. Item G, F ângulo ED, FED, ele também é obtuso, ó, esse ângulo aqui. HEDC, EDC, significa que é esse aqui, é o ângulo reto. Questão 6. Analise a figura e responda as perguntas. Quando necessário, use o transferidor. Ou seja, se você tiver necessidade de fazer alguma medição, você vai utilizar o transferidor para isso. Letra A. Quantos e quais são os ângulos retos? Eu não preciso de transferidor, certo? Eu vou observar que o ângulo reto ele está aqui, ó, certo? Então, são 4. 1, 2, 3 e 4. Quais são eles? EAM, que é esse aqui. Depois, GAM, que é esse aqui, ó. Depois, EAN, que é esse do lado direito. GAM, que é esse aqui do lado direito, mais embaixo. Item B. Quantos e quais são os ângulos agudos? Lembrando que os ângulos agudos são maiores que 0 e menor que 90 graus. Então, eu tenho aqui 2 ângulos, né, agudos. CBF, que é esse aqui, C, ângulo BF, ele é menor que 90 graus. E DBG, esse aqui, ó, que também é menor que 90 graus. E maior que 0. Letra C. Quantos e quais são os ângulos obtusos? Lembrando que os ângulos obtusos maiores que 90 e menores que 180. São 2 também. CBG é esse ângulo aqui. E DBF
BF, é esse ângulo aqui, certo? Eles são maiores que 90 graus e menores que 180. Que até agora no item A, B e C a gente não teve a necessidade de utilizar o transferidor. Porém, no item D nós vamos precisar, porque ele quer que a gente determine a medida dos ângulos. Se eu vou determinar a medida do ângulo, eu tenho que medir. Então, primeiro ele diz G ângulo AN, GAN, ele mede 90 graus, ó, tá aqui. Eu não vou nem precisar utilizar o transferidor. GBF, né, o ângulo B, então G, né, B, F, se você observar, é um ângulo raso, ele também mede 180 graus, nesse caso eu também não vou precisar usar o transferidor. E o último, C ângulo BG, C ângulo BG, que é esse aqui, eu vou precisar sim usar o transferidor e ele mede 110 graus. Questão 7. Construa com auxílio dos esquadros as retas coplanares R, S e T, sabendo que R e S são paralelas entre si e que a reta T é concorrente com a reta R. Ou seja, eu já fiz o desenho aqui, certo? R e S elas são paralelas, elas não se tocam. E a reta T ela é concorrente com a reta R. Né? Então eu passei ela aqui. Concorrente, ela formou ângulos, dois agudos e dois obtusos, então ela é uma reta concorrente. Lá embaixo no ponto ele pergunta, agora responda qual é a posição relativa entre as retas S e T. A reta S e a reta T, elas também são concorrentes. Observe que elas estão formando dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Questão 8. Analise a figura e identifique, entre as alternativas, o único par de segmentos que são consecutivos. A figura é essa. O item A ele diz DB e CF. Então, esses segmentos D, B e C, F, eles não são consecutivos, porque tem um segmento BC entre eles. Mesmo assim, você poderia utilizar aquela dica que eu dei nas questões anteriores. Eles não têm nenhum ponto de extremidade comum entre eles, então não tem como eles serem consecutivos. Item B, DB e AC, é a mesma coisa. Antes mesmo que eu olhe aqui, o D e o B e o AC, você vai observar que não tem nenhum ponto comum entre eles. Letra C, DB e CE. DB e CE, a mesma coisa. Tem um ponto B e C, que está formando esse segmento BC, entre eles. Então, eles não são consecutivos. E por último, o item D, que tem BC e AC. BC e AC, eles são consecutivos, se você observar na figura. E se você observar pela escrita dos segmentos, BC, AC, tem um ponto C em comum, é uma extremidade comum, então a alternativa correta é a alternativa D. Com isso, nós terminamos aqui nosso capítulo 6. Próxima aula a gente vai começar o capítulo 7. Bons estudos e até a próxima.